Olá, boa tarde. O secretário especial de Fazenda participou hoje de comissão mista aqui no Congresso Nacional, que acompanha as ações governamentais relacionadas à pandemia da Covid-19. Ele afirmou que o Brasil gasta mais do que a média dos países desenvolvidos no combate aos efeitos da doença. Segundo o Ministério da Economia, até agora o impacto da Covid-19 no resultado primário do Brasil é de um déficit de 526 bilhões de reais. A arrecadação caiu 20,6 bilhões e as despesas aumentaram em 505,4 bilhões de reais. O auxílio emergencial custou 254 bilhões. O secretário especial de Fazenda lembrou que até 31 de dezembro o governo poderá fazer novos gastos. É o período onde temos, por exemplo, pleno conforto operacional e jurídico para proceder com créditos extraordinários para atendimento às diversas medidas. Então, o nosso desenho é para que tudo esteja contido em 2020. Um relatório disponível no site Tesouro Transparente detalha todas as ações, entre elas a transferência de 60,2 bilhões de reais para estados e municípios. Nós já fizemos uma transferência de metade desse valor. Então, 30,1 bilhões, já foram transferidos, são 4 parcelas, cada uma tem aproximadamente 15 bilhões de reais. É uma transferência feita com perfeição operacional. Todos os estados, os 27 estados IDF receberam, e somente 2 dos 5.570 municípios não receberam essa transferência, mas por escolha própria desses municípios. O secretário informou ainda que as medidas representam 7,3% do PIB. Nós estamos na frente da média dos avançados, que é 6,3% do PIB. Estamos aí muito próximos, com 7,3% do que Nova Zelândia e Dinamarca estão fazendo, mas certamente acima da média dos ricos, países avançados, que é 6,3% do PIB. Uma comparação também pode ser feita com os países em desenvolvimento, cuja média é de 4,1%. O déficit que estimamos para o setor público consolidado em 2020, é de 812,2 bilhões de reais, o que, como percentual do PIB, significa 11,3% do PIB, que é um número muito elevado, é o maior dado da série histórica, onde há comparabilidade, e lembrando que esse número é justificado, contido em 2020, a nossa intenção é tão logo passemos a esse pico do coronavírus, vamos voltar à busca do equilíbrio fiscal. Nós tivemos agora um acórdão divulgado pelo TCU que apontou, na verdade, uma baixa execução orçamentária do governo federal em relação aos recursos da área de combate à pandemia, mesmo nós tendo aí aprovado e mudado toda a legislação orçamentária, flexibilizando para fazer o direcionamento de investimentos nessa área. O senhor poderia nos esclarecer as reais dificuldades que impedem ou limitam a execução orçamentária desses recursos? Quais os fatores que têm limitado o acesso daquelas empresas ao crédito? 56%, senador Exalcir, hoje, de fato, são executados, tem um valor substancial, mais de 80 bilhões ligados ao auxílio emergencial, então a execução deve ser grande nesse item também. Tem mais de 30 bilhões associados ao benefício emergencial, que é manutenção de emprego, esse também deve ter uma execução bastante elevada. Algumas ações podem ter uma aceleração na sua execução. Agora, estamos sempre atentos para cada uma delas, buscando uma maior execução. Outras podem, naturalmente, não terem execução de 100% e ainda assim atingirem o seu objetivo inicial. A suficiência, eu acho que é mostrada, o número que estamos atuando em termos de percentual do PIB, numa comparação internacional, é muito maior do que a média dos países avançados, por exemplo. Estamos buscando dar transparência e efetividade, mas o volume, em termos de valor, é, sim, claramente suficiente.
E a comissão também aprovou aí um convite para que o ex-presidente do Banco do Brasil, Rubem de Freitas Novaes, preste esclarecimentos sobre o seu pedido de renúncia. O requerimento foi assinado e protocolado pelo senador Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá. E hoje o Senado tem sessão deliberativa marcada para as 4 horas da tarde, horário de Brasília. E na pauta está uma medida provisória que abriu crédito extraordinário. Já aprovada essa medida provisória pelos deputados, crédito no valor de 639 milhões de reais para ações de combate e enfrentamento à Covid-19. A medida provisória 942 autorizou em abril a liberação de novos recursos para o governo federal, 54 milhões de reais para a Presidência da República, 339 milhões para o Ministério da Educação, 199 milhões ao Ministério da Justiça e Segurança Pública e 45 milhões de reais para o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Até agora, de 639 milhões de reais, foram pagos 174 milhões e 600 mil reais. O senador Humberto Costa reconhece a importância dessa verba para o enfrentamento à pandemia, principalmente quanto ao reforço no processo de aquisição de equipamentos para hospitais universitários, mas demonstrou preocupação no que se refere à previsão de valores à Secretaria de Comunicação do governo. Como o governo federal, até o presente momento, só tem trabalhado em relação à Covid-19, com informações imprecisas, com notícias falsas, com a defesa de tratamentos que não têm fundamentação científica, nos preocupa que esse recurso possa ser utilizado para algum tipo de campanha que, ao invés de ajudar o enfrentamento à Covid-19, possa gerar ainda mais desinformação. Até 15 de julho, o Poder Executivo já havia editado 30 medidas provisórias de abertura de créditos extraordinários para prevenção e combate à pandemia da Covid-19. No total, esses recursos somam mais de 509 bilhões de reais. Na semana passada, um relatório do Tribunal de Contas da União apontou que até o fim de junho, o Ministério da Saúde havia recebido cerca de 39 bilhões de reais para ações específicas contra o coronavírus, dos quais 11 bilhões foram usados de fato. Para este economista, o TCU mostra que não há uma estratégia coordenada de distribuição desses recursos. Os gastos têm sido bastante limitados e isso tem comprometido, em parte, a recuperação do país em relação à questão do coronavírus. Então, essa execução lenta desse orçamento e a utilização do crédito extraordinário acaba comprometendo, em parte, a recuperação. Há uma parte dúbia em relação a como tudo é feito. O TCU, então, questionou alguns pontos e quer mais transparência e detalhamento dessas operações. O Ministério da Saúde prestou alguns esclarecimentos por meio de nota, entre eles o de que parte dos recursos não está contabilizada como valor utilizado, porque a pasta depende da disponibilidade de equipamentos e insumos no mercado, seguindo os trâmites legais de aquisições. E também estão na pauta do Senado de hoje outras 4 medidas provisórias. Eu vou listá-las aqui. São elas a que permite o saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço de até R$ 1.045 por trabalhador. A que abre crédito extraordinário em favor dos Ministérios da Educação, da Saúde e da Cidadania no valor aproximado de R$ 2 bilhões e 100 milhões de reais. A que permite o uso de pátios militares para o estacionamento de aviões privados durante a pandemia e que também beneficia trabalhadores do setor portuário. E, finalmente, a última medida provisória prevista na pauta do Senado de hoje é a que dispõe sobre o adiamento e o cancelamento dos serviços e reservas relacionadas ao turismo. E ontem, os senadores aprovaram uma medida provisória que prevê ajuda financeira a estados e municípios e também a facilidade de acesso ao crédito para pequenas e médias empresas. Como o assunto era consenso entre os senadores, a votação foi simbólica. Na pauta do plenário, 3 medidas provisórias. A que destina 16 bilhões de reais da União a estados e municípios foi a primeira a ser aprovada no dia.
Esse dinheiro é para compensar as perdas nos repasses dos fundos de participação de estados e municípios no período da quarentena. O dinheiro deve ser transferido pela União até o final deste mês. Em razão da crise econômica decorrente da pandemia, houve uma redução de arrecadação dos tributos federais. Estes fundos são compostos pelos tributos arrecadados pelo governo federal. O IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, e o Imposto de Renda, que é cobrado tanto das pessoas físicas quanto das pessoas jurídicas. A urgência e a relevância da proposição decorrem da necessidade de entrega tempestiva dos recursos, possibilitando a não interrupção das medidas de combate aos efeitos da pandemia, de modo a evitar que seja afetada a prestação dos serviços públicos urgentes e inadiáveis. Nós estamos falando de mais ou menos 6 bilhões e 100 milhões de reais, onde estados e municípios poderão ser contemplados com até 2 bilhões e 800, e os municípios brasileiros poderão ser contemplados com até 3 bilhões e 400 milhões. Então, vai ter uma margem de diferença nesse recurso. Então, estados recebem entre 2 bilhões e 600 e 2.800, e municípios receberão entre 3 bilhões e 200 e 3 bilhões e 400. Os senadores também aprovaram medida provisória que criou o Programa Emergencial de Crédito para Pequenas e Médias Empresas. Pelo texto, as instituições financeiras vão ter garantia de 30% do dinheiro emprestado aos estabelecimentos com receita bruta de 360 mil a 300 milhões em 2019. A garantia vai ser feita com recursos da União. A proposta também permite que os empresários deem como garantia ao empréstimo os valores ainda a receber com as vendas futuras feitas por meio de maquininhas de cartão. Está criando condições adicionais para que o crédito chegue mais facilmente à ponta, isto é, aos agentes econômicos que tanto necessitam de recursos para manter seus negócios em funcionamento. Segundo dados do SEBRAE, os pequenos negócios respondem por mais de 1/4 do produto interno bruto brasileiro. Juntas, as cerca de 9 milhões de micro e pequenas empresas no país representam 27% do produto interno brasileiro. Nós estamos tratando aqui de empregos de micro, pequenas e médias empresas que a sua sobrevivência significará a empregabilidade ou a manutenção de empregos de infinitas pessoas. E estudantes sem condições de pagar mensalidades durante a pandemia podem ter ajuda do governo. É o que prevê um projeto de lei em análise aqui no Senado. A proposta também garante aos trabalhadores do ensino privado uma garantia para os seus empregos. A crise provocada pelo coronavírus afetou o mercado de trabalho. O desemprego aumentou e muitos viram a renda diminuir em acordos de redução de jornada e salários ou suspensão de contratos. Na hora da dificuldade, trabalhadores cortam despesas num setor que poderia garantir um futuro melhor para eles próprios ou para os filhos, a educação. Sou designer, eu faço curtas de animação para campanhas publicitárias e eu tinha 6 contratos, que era o que me mantinha muito bem. Eu moro sozinho e tenho animais. Só que desses 6 contratos, depois da pandemia, eles foram reduzidos a 2. Então, eu precisei trancar a faculdade. O ensino superior privado foi um dos setores mais afetados pela crise da pandemia. A inadimplência aumentou 50% em relação ao mesmo período do ano passado. A evasão dos estudantes também cresceu 14% em relação ao mesmo período do ano passado, e as projeções indicam uma queda de novos alunos para o segundo semestre acima de 40%. Sem receber, as escolas cortam despesas, e isso acaba tirando o emprego dos professores. Projeto do senador Rogério Carvalho cria a Bolsa Estudantil Emergencial, dirigida a alunos de instituições privadas de ensino básico e superior, inclusive as comunitárias. É preciso comprovar a redução da renda familiar por causa de rescisão ou suspensão do contrato de trabalho ou redução salarial.
O valor da bolsa é variável e o pagamento é de responsabilidade da União. De acordo com o texto, o Ministério da Educação tem 10 dias após a publicação da lei para regulamentar o benefício. A bolsa estudantil vale enquanto durar o estado de emergência pública da pandemia. A escola receberia o valor da ajuda direto da União e, em contrapartida, não poderia demitir funcionários. É mais uma forma de preservar os empregos. É uma responsabilidade nossa, do PT, do Congresso, de amenizar os prejuízos da pandemia. As consequências de não haver um financiamento estudantil emergencial são gravíssimas, porque a gente sabe que um aluno, principalmente de baixa renda, que posterga o seu ingresso ou tranca a sua matrícula, a chance dele retornar é 5 vezes menor do que um aluno de um poder aquisitivo mais elevado. O Brasil já tem poucos jovens no ensino superior, nós temos apenas 18% dos jovens de 18 a 24 anos no ensino superior, e se ainda perdermos uma parcela desses alunos, isso tem um prejuízo incalculável para o futuro do país, dado que um país que quer ser um dia um país desenvolvido precisa ter uma população com nível de escolaridade superior em grande escala. O senador Rogério Carvalho também apresentou um projeto que prevê a distribuição de tablets e o oferecimento de internet gratuita para os estudantes da rede pública, para que eles possam acompanhar as aulas durante a pandemia. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens que mostramos nesta edição lá na nossa página na internet. Acesse senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.